O grupo de louvor pode sentar também. Aleluia. Aleluia. Todos podem se sentar. Graça e paz, amada igreja. Esse amém foi para quem está se sentando ainda, né? Aí eu vou deixar todo mundo sentar. Graça e paz, amada igreja. Amém. Amém. Sabe, na nossa caminhada, na nossa jornada, algumas pessoas passam experiência conosco. E eu me lembrei certa vez que eu estava num local não muito apropriado. E espero que quando minhas filhas assistirem esse vídeo, não sejam incentivadas a fazer isso. Naquela época não tinha muito juízo, não. Era ousado, mas não tinha juízo, não. E hoje eu me lembrei, quando falei com uma pessoa de um local não muito apropriado que estávamos, era em cima de um telhado. Telhas Brasilite, aquela bem fininha, sabe qual é? E além de ir, eu ainda disse para aquela pessoa que estava comigo: vem, rapaz, é seguro. E a pessoa estava mais prudente do que eu. Disse: não, rapaz, vou não. Ainda bem que tinha alguém com juízo. E eu fui para o meio daquela telha brasilita e disse: é seguro, ó, vê. Até faço isso, ó. Quando eu fiz isso, você abriu. E eu caí em pé, com o pé dentro de uma cadeira de balanço que já estava furada. E meu pé ficou ali no meio. Eu era criança, tinha uns 11, 12 anos aproximadamente. Estou chutando aqui 13, 14, não me lembro a data. E hoje eu tive a felicidade de ver essa pessoa aqui na igreja. É meu primo. Ele é filho do irmão da minha mãe. E tivemos bons tempos juntos. O nome dele é Ricardo, está ali com a sua esposa. Faz assim. Pronto, já te deixei vermelho que nem eu fico. Também vermelho assim, viu? Aleluia, aleluia. Pessoas que nos acompanham, têm experiência conosco. Grande alegria que alguém da minha família de sangue está aqui conosco. É uma honra para mim ter vocês conosco aqui hoje, viu? Uma honra de coração. Amém. Só para você não estranhar, estamos estreando um microfone auricular que recebemos de oferta na igreja. Tem crente aí, ó, sabe? Alguém já disse: toda grande conquista requer uma grande celebração. Tem crente. Quanto mais você celebra, mais conquistas vão vindo. Sabia disso? E aí não estranhe, ainda estou me habituando, porque é necessário colocar um tipo de adesivo para segurar o microfone melhor. E às vezes está fugindo um pouco a minha voz. Estamos melhorando a cada dia. Amém? Você tem paciência comigo essa noite? Amém. Que bom. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Quem achou, diga: Deus é muito bom. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Diga comigo: eu conservo firme a minha confissão. Estava meditando sobre o que trazer para a igreja, e algumas semanas atrás ele trouxe o tema de hoje. O tema de hoje fala sobre a identidade dessa igreja local, a identidade dessa família, uma identidade, fala da visão que nós cremos. E o tema, se eu puder dar um nome agora, está todo mundo olhando para mim com tanta curiosidade, isso é bom. Isso é bom. Fala sobre como liberar a sua fé. Mas o tema para hoje à noite eu diria: liberando a sua fé. Diga comigo: liberando a minha fé. Gostei mais disso. Você pode repetir comigo: liberando a minha fé. Amados, é importante que nós saibamos quem nós somos em Cristo, amém?
E é importante que você saiba que essa igreja local, por mais que nós sempre ensinamos que uma placa denominacional não salva ninguém, amém? Quem salva é Cristo. Por mais que nós dizemos isso, é uma verdade, mas é importante você saber de onde você veio, como igreja local. Igreja Evangélica Verbo da Vida. A Igreja Evangélica Verbo da Vida foi originada a partir de uma visão dada a um homem de Deus chamado Bud Wright, carinhosamente chamávamos ele de Pastor Bud, já está com o Papai do Céu, e sua esposa, que carinhosamente chamamos de Mama Jen, que está aqui na terra ainda pregando a palavra com ousadia, amém? E eles estavam em Tulsa, Oklahoma. Aliás, ele estava em outro estado e recebeu uma instrução do Senhor: vá a Tulsa, Oklahoma, faça o centro de treinamento bíblico Rema, e depois disso vá ao Brasil ensinar fé ao meu povo. Quem aqui é povo de Deus? Amém. Pronto, Deus levantou esse homem dizendo: vai ensinar fé ao meu povo e liberte-os. Sabemos que o conhecimento traz libertação, o conhecimento da palavra, amém? E ele obedeceu e veio, uma mala com água mineral e a outra com papel higiênico, porque pelas informações que ele tem do Brasil, estamos falando isso há mais de 35 anos atrás, não tinha internet, não tinha tantas notícias a respeito de outros países, não havia essa globalização, então disseram para ele que ele precisava dessas duas coisas, água mineral e papel higiênico, porque o resto ele conseguia fácil. Quando ele chegou aqui, ele percebeu que ele poderia ter enchido aquelas malas com algo mais apropriado. Você pode fazer não tem problema não. Ele podia ter enchido com alguns livros, algumas coisas. E ele chegou com essa mensagem, a mensagem da fé. Diga comigo, a mensagem da fé. E é importante que quando nós ouvirmos a mensagem da fé, a mensagem da palavra, é importante nós refletirmos que a mensagem que nós ouvimos tem um propósito. Quando ouvimos a palavra, há um propósito. Qual o propósito? Nos encher de fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando nós ouvimos e guardamos em nosso coração, fé está sendo depositada em nosso coração. Mas esse propósito inicial não para aí. Ele continua. Todos os homens de fé nas Escrituras que apresentaram seus testemunhos vivos, eles fizeram algo com aquilo que receberam. Você pode dizer comigo: eu vou fazer algo com o que eu tenho recebido. Então essa fé não é uma fé para alimentar vaidade, nem para alimentar aquele tipo de postura de mostrar que sabe, não. Essa fé é para transformar as circunstâncias ruins ao teu respeito. Porque o Senhor disse através do profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem aqui deseja coisa boa para si? Quem aqui deseja coisas boas para si? Agora. O nosso coração deseja coisas boas, a não ser algumas exceções que não vamos tratar hoje, de pessoas que estão já num local de destruição, que precisam ser resgatados e não conseguem nem desejar coisas boas nem para si, mas normalmente todo mundo deseja, e Deus sabe disso, porque Ele coloca dentro do nosso coração o plano que Ele tem para nós. Quando você nasce de novo, confessa Jesus como Senhor, você fica sabendo o que é, você recebe instruções direto no seu coração. Quem está aí atrás, está escutando bem eu falando aí atrás? Tá, aleluia. Então quando esse homem de Deus veio, ele fala de um ensinamento que um outro homem de Deus, o irmão Kenneth Hagin, em 1934, esse irmão ele estava na cama com 3 problemas de saúde: um coração deformado, uma doença incurável no sangue, que naquela época não tinham instrumentos nem de definir, diagnosticar que tipo de doença era aquela, provavelmente câncer, mas não tem como definir, e paralítico, na cama, com 16 anos de idade. Ele ficou 16 meses na cama, até que
Até que, diga comigo, até que. Até que revelação sobre fé veio em seu coração, lendo Marcos 11, 22 e 23, que nós vamos ler logo mais. E quando ele creu naquilo e liberou a sua fé a respeito daquilo, ele foi curado de uma doença do coração deformado, ele foi curado da doença incurável no sangue e ele passou a andar. Diga comigo, uau! Então ele venceu aqueles obstáculos e passou a caminhar em cima da fé que recebeu. Estamos falando de 1934, ou seja, até hoje, mais de 70 anos, essa palavra, esse ensinamento sendo provado. Mas na realidade, esse ensinamento foi falado há mais de 2000 anos. E nós vamos ver isso hoje. Eu estou gerando expectativa no teu coração, só para que você saiba de onde você veio. Você foi gerado por homens e mulheres que creram, homens e mulheres que andaram pela fé. E por isso eu e você fomos alcançados. Aleluia. Então somos chamados família da fé. Por quê? Porque falamos muito sobre fé. De fato, nos Estados Unidos ficou muito conhecido, aquelas pessoas que falavam sobre esse assunto, ficou conhecido como aqueles da palavra da fé. Diga comigo, palavra da fé. Então você é da palavra da fé. Ou você está se aproximando daqueles que são da palavra da fé. Abra por favor sua Bíblia em Marcos 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Vamos começar pelo 12, só para lhe contextualizar. Quem achou Marcos 11, 12? Você está aqui ainda? Coisa boa, você será impactado com essa palavra, viu? Porque eu estou sendo, à medida que vou falando, à medida que vou meditando. Antes de que eu me esqueça, você pode olhar um pouquinho aqui para mim? Tem 2 livros que eu gostaria de fazer propaganda. De fato, eu nem sei se tem esses livros aqui na livraria. Não estamos atrás de lucrar com o Evangelho, não é isso. Mas são livros que me abençoam, livros que abençoaram várias pessoas. Eu não sei se você sabe, mas os livros que são vendidos aqui na livraria, aquele valor que tem entre a compra e a venda, chamado de lucro, é investido novamente em livros. Então a livraria no Verbo da Vida, ela tem esse propósito. De quê? Fomentar, incentivar a leitura dos livros que falam a respeito de fé, amém? Que falam a respeito da palavra de Deus. Então esse livro aqui meu, que está bem novinho aqui, você está vendo aí bem novinho? Graças a Deus, livro é bom quando é gasto, não tem problema não. Minha esposa olhou assim para mim, viu o livro, sabe, né, como é mulher, né? Mas não tem problema não. Que é Alimento da Fé, do reverendo Kenneth Hagin. Cada dia do ano tem alguns versículos, 2 ou 3, um comentário e uma instrução para praticar aquilo que estamos pregando essa noite, que é liberando a minha fé. Diga comigo, liberando a minha fé. E tem um livro que quando eu comecei a me aproximar dessa família da fé, eu olhava para esse livro e ficava pensando, parece livro infantil. Não é assim, não parece livro infantil? É um curso básico sobre fé. E um determinado curso de estudos da fé. Então, a fé bíblica, curso de estudo da fé bíblica, do reverendo Kenneth Hagin. É interessante da fé bíblica, porque tem outros tipos de fé. Tem a fé na própria força, eu consigo. E não é que consegue muitas coisas? Tem a fé de você repetir algo, pensar sobre algo, pensar tanto a respeito daquilo, que dá uma força para você agir a respeito daquilo que é chamado de assentimento mental. É você pensar tanto que vai influenciar. E não é que pessoas lá fora estão conseguindo muitas coisas com esses princípios de fé. Mas a fé que vamos falar essa noite, que estamos falando, é a fé bíblica. É aquela que você pratica e Deus, Ele cumpre. Não é você. É um evangelho que é poder de Deus. A fé, ela é, como alguém já disse, uma ponte entre Deus e você, para que a graça, para que a manifestação da sua glória nos alcance, me alcance, lhe alcance. A fé é essa ponte. E Deus é tão bom que Ele constrói essa ponte dele para a gente.
À medida que homens e mulheres falam a palavra que ele já disse para alguém. Ele falou com outros homens e mulheres. Hebreus fala sobre isso, que no princípio Deus falou através dos nossos antepassados e dos profetas. E hoje Ele fala através de Jesus Cristo. Jesus Cristo andou aqui na terra, subiu aos céus. Só que Jesus Cristo ainda continua aqui na terra, através do corpo de Cristo. Aleluia. Então, através do corpo de Cristo, nós temos a oportunidade, se o corpo de Cristo andar de acordo com Cristo, de conhecermos o caráter de Deus. Eu sei que, infelizmente, e eu digo isso com vergonha de parte do corpo de Cristo, que eles são cristãos denominacionais, eles confessam serem do corpo de Cristo, mas não agem como cristãos. Mas é entre Deus e eles, amém? Eu e você não precisa ser assim. Eu e você podemos ouvir a palavra e, como está escrito em Hebreus, misturarmos aquilo que ouvimos com fé. Você está pronto em misturar o que você está ouvindo com fé? Aleluia. 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 Então já fiz propaganda, você pode procurar depois. Tem também na livraria Luz e Vida, ou você pode nos procurar, nós vamos orientar onde você pode comprar. Marcos 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, e eu vou aqui contextualizar você, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Diga comigo, nada achou. Então lhe disse Jesus, eu vou pedir que a mesa possa aumentar um pouco aqui o retorno, mas se der microfonia, pode abaixar, só para eu não forçar tanto a minha voz. Tá bom, tá muito bom. Disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Alguns acontecimentos ocorreram depois, e vamos lá para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse. Jesus aqui, você pode olhar um pouquinho aqui para mim? Se fosse no dia de hoje, de uma maneira bem nordestina, Jesus poderia ter dito assim, eu te disse. Eu não te disse? Mas Jesus, ele é um mestre melhor do que nós. E aí ele foi esclarecer o que aconteceu para Pedro. Versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu gostaria de frisar para você, que aqui está, Jesus disse, se alguém disser, crê que se fará o que diz. Você pode olhar um pouco para mim? E eu estava fazendo propaganda desse livro e parei na metade. E esse livro, que é um estudo básico sobre a fé bíblica, um determinado pastor estava passando por muita pressão. Um estado aí, eu não me recordo agora o estado do Brasil. E ele foi pedir conselho a um dos nossos, vamos dizer assim, líderes espirituais dentro do Ministério Verbo da Vida. E ele aconselhou ele ler esse livro. E o pastor começou a ler esse livro e começou a redescobrir, veja, estou falando de um pastor. Ele começou a redescobrir princípios a respeito de fé que transformam circunstâncias. E sabe o que esse pastor disse? Ele disse, meu irmão, se eu me lembrasse, se eu soubesse que seria tão bom ler esse livro, eu não teria passado por tanta coisa para poder ler esse livro. Aí eu lhe aconselho, não precisa você passar por tanta coisa, para quando você chegar até mim no gabinete pastoral, depois de eu lhe aconselhar, e eu ainda indicar um livro, lhe indicar esse livro. Você pode ler esse livro e não passar por tanta coisa ruim. Amém? E ainda trazer à existência tantas coisas boas. Eu não sou muito bom de
Talvez eu não seja muito bom de fazer propagandas de livros, mas eu sou muito bom de apresentar uma ideia que eu acredito, porque eu falo com o coração, amém? E eu acredito nessa ideia que eu lhe apresentei desses 2 livros. É importante que nós não fiquemos somente nessa alimentação de domingo à noite, quinta à noite. É uma boa alimentação, mas é uma alimentação que nos dá um norte, uma direção. É que nem você pegar os instrumentos de um avião e ter a direção, mas se o avião não voar a jornada, não chegará no seu destino. Você está com a sua direção nessa noite. Mas Deus quer estar com você nessa jornada, lhe dando experiências com Ele. E para isso você vai precisar mergulhar mais na palavra, amém? E nesse texto que lemos, Marcos 11, 22 e 23, Jesus ele está passando por um determinado lugar. De longe, ele vê uma figueira e ele tem fome. Ele está com fome. Ainda bem que essa pregação não é antes do almoço, né? Mas ele está com fome. E ele vê uma figueira, vê as folhas. E alguns estudiosos afirmam que uma figueira, quando estava daquela maneira, com aquelas folhas, então é porque ela teria fruto. O normal da figueira é dar fruto. Diga comigo, o normal é dar fruto. Eu tenho que tomar cuidado para eu não ir para o outro caminho. Meu Deus, porque é muito rico essa mensagem. O normal é dar fruto. Andar em fé, o normal é dar fruto. E aí quando Jesus, ele chegou lá na figueira, ele viu que a figueira, que o normal era ter fruto, não tinha fruto. Havia uma distorção da figueira. E ele amaldiçoou a figueira. Ele disse, ninguém jamais comerá fruto de ti. Porque ela existia para dar fruto. E a árvore que não dá, o ramo que está na árvore e não dá fruto é cortado. Jesus cortou aquela figueira. Já que ela não queria dar fruto, cortou. Jesus falando com a árvore. Jesus era doido? Não. Ele sabia apenas o princípio de fé. Amém. E aí os discípulos ouviram aquilo e não se admiraram. Jesus falar com a figueira, não se admiraram. Falar, tanta gente fala. Eles se admiraram quando, tempos depois, voltaram pelo local e viram que aquilo que Jesus disse gerou algo. E ele disse, mestre, a figueira secou desde a raiz. E Jesus, esclarecendo para eles um princípio da fé, a maneira de liberar a fé, ele disse, primeiro, tendes fé em Deus. O que é que isso nos ensina? Que a fé que você tem, é Deus que vai fazer. Amém. Não é a fé em você mesmo, crente, super-homem, pastor, super-homem, não. Vou impor as mãos sobre os enfermos, e eu sou o cara, vai ser curado. Não. Deus que cura. A minha obrigação é só colocar as mãos e crer. Quem está recebendo é crer. Às vezes até a pessoa que não está crendo recebe. Mas o padrão é crer para receber. E aí Jesus disse, tende fé em Deus. Alguns estudiosos afirmam que essa expressão, tendes fé em Deus, ela significa literalmente, tendes o mesmo tipo de fé que Deus tem. Como é, pastor, que eu vou ter a mesma fé de Deus? Eu te pergunto, a fé vem por onde? Diga comigo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra, no grego, é rema, falada. Então, se o que Deus fala me dá fé, de onde vem a fé que eu tenho? De onde vem a fé que eu tenho? De quem? De quem vem a fé que eu tenho? Ajudei você, né? De quem vem a fé que eu tenho? Então, se a fé que eu tenho vem de Deus, e como está escrito em Romanos, capítulo 12, cada um não pense de vós, além da medida da fé que recebeste. Ou seja, Deus me dá uma medida de fé. Então, se é Deus que me dá essa medida de fé, quando eu exerço essa fé, de fato, Deus que está fazendo tudo. Amém. E por que, me diga por que Deus escolheu que eu colaborasse com Ele? Diz assim, pastor, por quê? Porque eu não sei não. Tem pessoas que querem ter o porquê para tudo. E como eles têm resposta para tudo, eles estão querendo colocar Deus numa caixinha cheia de respostas. Não, eu não sei porquê não. Eu só sei que Ele assim fez.
Ele disse, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. O que é que eu quero dizer com isso? Que existem circunstâncias das nossas vidas que vamos estar experimentando por causa de decisões erradas que tomamos. Mas, diga comigo, mas também existem circunstâncias que nós vamos experimentar que não coube a nós, não foi responsabilidade nossa, nós apenas estamos no mundo. Quem aqui está morando no planeta Terra ainda? Rapaz, só tem 30 pessoas. Onde é que o resto está morando, hein? Quem está morando no planeta Terra ainda? Ah, só para lhe conectar com a palavra. Então, enquanto estivermos no mundo, teremos aflições. Mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. E o apóstolo João, escrevendo para os jovens, disse, jovens, a vossa fé vence o mundo. Ou, dizendo exatamente o texto, jovens, vocês têm desvencido o mundo. Aleluia. Amados, eu não vou pregar para você que não vai vir aflição na sua vida. Seria mentira. Jesus não estava declarando aflição para poder chegar. Não, ele estava contando. Tem coisas que Deus diz na Bíblia, não é porque ele queria que acontecesse. Ele apenas contou o que aconteceu. Pessoas acham que tudo que acontece nas nossas vidas é porque Deus tem um plano, sabe, irmão? Deus tem um plano, então ele colocou esse câncer para que a pessoa ficasse humilde. Pessoas falam a respeito de Deus sem parar e refletir que Deus, ele é pai. Deus é pai ou não é? Eu tenho 2 filhas, Júlia e Mariana. Eu nunca quebraria o braço delas para elas aprenderem a me obedecer. Colocaria uma doença para elas me aprenderem a obedecer. Mas vós, eu, que somos limitados, falhos, em alguns momentos maus, no sentido de imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Jesus disse, eu vim dar vida e abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, eles acreditam que Jesus só faz coisas boas. Amém. É ou não é? É? Mas infelizmente tem pessoas que acreditam em Jesus que ele só faz coisas boas. Mas em Deus Pai, eles acreditam em algumas coisas não muito boas que ele faz. Eu estou mentindo? Pessoas já chegaram para você e disseram assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Deus, ele não traz a dor, senão ele seria o ladrão. Deus não é o ladrão. Jesus veio expressar a exata imagem de Deus. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Então, quando as circunstâncias ruins se levantarem na sua vida, não precisa você ficar pensando que foi Deus. Porque enquanto você pensar que foi Deus, você não vai falar contra essa circunstância. Alguns teólogos até dizem assim, esses crentes da palavra da fé, eles querem mandar em Deus. Eles querem falar e algo acontecer. Não, nós não estamos querendo mandar em Deus. Nós estamos mandando na circunstância. Quando nós mandamos a doença embora, é porque nós sabemos que do alto, do Pai das luzes, só vem coisa boa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, o apóstolo Tiago escreveu, no capítulo 1, versículo 17, você vai encontrar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Então eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Essa circunstância ruim que você está vivendo, não vem de Deus. Se não vem de Deus, você pode enfrentá-la. Agora temos uma escolha. Temos 2 maneiras, pelo menos, de enfrentar as circunstâncias ruins. Diga comigo, 2 maneiras. A primeira maneira é com seu esforço, com a sua disciplina, com a sua diligência. Somente com isso. E você vai conseguir vencer muitas coisas. De fato, muita gente no mundo aí vencendo muitas coisas, crescendo. Mas muitos destes que estão nas próprias forças, estão chegando numa fase da vida e entrando em depressão.
tem tudo de bens materiais, mas em depressão. Enquanto tem crentes que aprenderam algo, que podem confiar em Deus, e essa confiança leva eles para um caminho de perseverança e vencer. Alguns deles, liso, sem nenhum tostão no bolso, mas em paz. Aleluia. Eu prefiro ficar nessa segunda opção, mas Deus me lembrou a terceira. Ainda bem que eu disse pelo menos duas, porque Ele me lembrou a terceira. A primeira, própria força. A segunda, confiando em Deus e perseverando. Caminhando, sofrendo, mas perseverando, confiando e alegre no Senhor. Mas tem a terceira, qual? A terceira é entendendo que pode confiar em Deus e que Deus está confiando que você libere a sua fé para mudar as circunstâncias. Tem gente que sofre, crente, sofre, é feliz, é alegre, anda em paz, mas sofre aqui na terra. Quando Deus está dizendo, o meu fardo é leve, eu vos aliviarei. Senhor, dá o alívio. E Ele diz, eu já dei. Meu filho Jesus já levou. Senhor, se Ele levou, por que eu estou passando por isso? Aí Ele diz, se você disser a esta montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer no seu coração, será como você diz. Então, quando comecei a ministração, eu falei sobre uma família, família da palavra da fé. Quem aqui é da família palavra da fé? Então você é chamado para não aceitar circunstâncias ruins. Quando algo se levantar contra você, creia no que Deus falou na sua palavra. E aí, da outra ministração que vamos ter nos próximos cultos, em algum momento, precisamos entender o que foi que Deus fez através da sua palavra. Como é que eu vou crer em algo que eu não conheço ainda? Não é assim? Toda vez que nós cremos em alguma promessa da palavra, fica mais fácil nós falarmos. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Calma. Calma, foi para mim, não foi para você não, viu? Aquele que é nova criatura. Vamos abrir lá. Aleluia. Eu não vou deixar você perder um pouco só porque as ideias estão se misturando na minha cabeça aqui não. 2 Coríntios 5, 17. Faltou e assim. Tinha que alguém gritar para mim, e assim. Aí eu pegava. E assim. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está escrito? Quem aqui está em Cristo? Então você é nova criatura. Então quando você tiver um desejo de fazer algo igual à criatura que você era, como aquele cidadão que foi para um telhado e ficou, não quebra não. Quem já se viu, rapaz, para telhado ficar fazendo isso? Era a velha criatura. Mas a nova criatura, quando tiver os instintos carnais, você pode dizer, eu sou nova criatura. Eu me fiz novo em Cristo. As coisas velhas passaram. E à medida que você crê no seu coração em falar isso, você vai perceber uma força sendo gerada por dentro, que vai lhe dar o poder de não pecar. Pastor, o senhor está inventando, não pecar? Deus disse não pequeis. Se Deus disse não pequeis, Ele acredita que você e eu podemos não pecar. Pastor, mas eu não fui ensinado assim. Eu fui ensinado que todo dia a gente tem que pedir perdão. Pelo quê? Sei não, é só para pedir. Porque eu não me lembro às vezes nem pelo que eu pequei. Tem pessoas que estão presas em tradições. Elas acreditam mais no que pessoas ensinaram, dizendo que estava na Bíblia, do que na Bíblia. Até porque muitos nem leem a Bíblia. Graças a Deus aqui não tem assim. Todo mundo lê a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Uau.
Mas se você não estava lendo muito, você pode começar a ler mais hoje. Eu lhe dou uma dica. Todo dia você lê um Provérbios do dia. Provérbios tem 31 capítulos. O mês tem 31 dias. Você lê um capítulo por dia. Pastor, mas e o mês que tem 30? Espera aí, né? No último dia você lê 2, não tem problema. E aí você vai estar lendo a Bíblia todo dia, se fortalecendo por dentro. Então você pode falar, eu sou nova criatura. Gálatas 3,13, abra lá por favor. Gálatas 3,13. Estamos entrando na parte final da ministração. Gálatas 3,13. Aleluia. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo, diga comigo, Cristo, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, diga comigo, recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Eu gostaria de ressaltar o capítulo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei que foi entregue a Moisés, ela apontava o que iria acontecer para quem obedecesse a Deus e o que iria acontecer para quem desobedecesse a Deus. E ela tinha centenas de ordenanças. E a lei dizia que se a pessoa errasse uma ordenança, estava condenado, sujeito a todas as demais. Diga comigo, misericórdia. Essa era a lei. A lei foi feita só para mostrar à humanidade que eles não conseguiriam sem ajuda. Então havia uma maldição na lei. Está lá em Deuteronômio, dentro dos primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 em diante, fala sobre a maldição da lei. Que se eu for resumir para você, a maldição da lei estava incluso morte, seja ela espiritual ou física, miséria e enfermidade. Diga comigo, morte, miséria e enfermidade. Então, se alguma dessas coisas lhe afrontar na sua vida, uma notícia de morte, uma notícia de que você não tem, é miséria, não tem, uma notícia que você está doente, isso era maldição. Mas Cristo, no madeiro, nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, todos os nossos pecados. Cristo levou, diga comigo, levou. E se Ele levou, ou já que Ele levou, por que algumas pessoas estão doentes? Por que algumas pessoas estão pecando? É interessante que meu irmão morou alguns anos nos Estados Unidos, depois voltou, foi para Nova Zelândia, morou, acredito que 9 a 10 anos na Nova Zelândia, e virou cidadão neozelandês, foi para os Estados Unidos de novo, só que agora ele foi com visto de trabalho direitinho. E ele conversando comigo algumas coisas, a gente sabe que, você também sabe, que se alguém clandestino for pego lá nos Estados Unidos, a autoridade, diga comigo, a autoridade, ela pode pegar aquela pessoa e deportar, mandar para fora dos Estados Unidos. Jesus, ele disse para a igreja: eis que vos dou autoridade. Uma pessoa recebeu, duas. Eis que vos dou autoridade. Mais gente já está recebendo. Igreja, Jesus, no nome dele, ele deu autoridade. Aleluia. Então, se alguma doença estiver no seu corpo, eu quero dar uma notícia para você: está ilegal. Pastor, mas eu conheço algum pastor que está morrendo ou morreu de enfermidade. Aí eu lhe pergunto, olha, amado, sem parecer insensível, não é isso, mas o fato daquele pastor estar morrendo ou ter morrido de enfermidade não nega a palavra de Deus. Só fala uma circunstância. Pastor, se for o Senhor, eu viverei. Eu não morrerei, viverei todos os dias que Deus tem para a minha vida. Mas eu gosto quando
Meu pastor, ele fala algo, ele diz assim: mesmo que eu morra crendo. Eu morro dizendo que eu sou curado. Aleluia. Tem pessoas que querem basear a sua fé pelo que vê, pelo que sente. Isso não é fé. Fé é a certeza, é a convicção de coisas, fatos que não se veem. Uau. Fé, ela traz a existência. Pela fé, Deus trouxe tudo do invisível, Ele formou todas as coisas. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Temos o mesmo espírito da fé. Aí ele continua: eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. É crer e falar. Abra por favor em Romanos capítulo 10. Já chegando no finalzinho, eu chamo o grupo de louvor, porque é bom que as pessoas vão pensando que a gente está para acabar. Eu ganho uns minutinhos mais com elas. Romanos capítulo 10. Quem achou Romanos capítulo 10? Guarde um pouquinho e olhe para mim. O Espírito Santo me lembra. Todas as coisas. Todas as coisas. Jesus prometeu. Estava falando sobre você confessar aquilo que você tem certeza no coração. E falamos que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então toda vez que uma circunstância se levantar contra você, que for miséria, morte, que for doença, você pode confessar. Se lembra que nós lemos no início da meditação, Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz que devemos conservar a nossa confissão. Conservar a nossa confissão. Qual é a confissão? Não importa as circunstâncias, mas eu creio que Cristo levou toda essa maldição. Essa doença vai sair. Eu creio que Cristo levou essa doença. Eu creio que Cristo levou essa falta. Eu creio que Cristo levou esse diagnóstico de morte. Eu creio que Ele levou. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E à medida que você fala isso, que você confessa isso, você está entrando em acordo com Deus. Quando você concorda com a palavra de Deus. Carnê do Rema, que a igreja está ofertando. Aliás, ofertando metade, porque tem outra pessoa que está ofertando a outra metade. Quando você concorda com a palavra de Deus, você está concordando com o próprio Deus. Guardando firme a sua confissão. Ah, e esse sintoma? Eu confio, eu confesso na palavra. Jesus levou. Eu sou sarado. Eu sou curado. Ah, você é louco. Para o mundo eu sou louco. É loucura para os homens. É loucura para os homens. Aleluia. Aleluia. Eu sei que quando eu não tinha nascido de novo ainda, eu estava na faculdade. E aqui, por favor, se você é acometido de uma dessas doenças que eu vou falar, eu não estou aqui sendo insensível com sua vida, mas eu creio que Deus pode lhe alcançar. E eu estava lá na faculdade e peguei dengue, peguei hepatite e peguei não sei o que mais lá. Aí um amigo meu da faculdade olhou para mim e disse: rapaz, tu estás aidético, é? É bem sensível ele, né? Mas eu quero dizer, até que alguém esteja aidético, ou, vou tirar essa expressão, que for portador, né, do soro positivo. Vamos falar de uma maneira mais educada, não é verdade? Sensível. Até que uma pessoa esteja portadora do soro positivo, eu quero dizer que Cristo levou. Pastor, mas minha mente, ela roda, ela não consegue acompanhar. A minha também, mas quem diz que a fé é na mente? É na palavra. A palavra diz que levou. Pastor, então eu posso crer? Pode. Pastor, não faz isso não. O Senhor vai gerar expectativa. É para gerar mesmo. Agora, com o ensinamento, quem faz é Deus. Não é sua força. Não é seu esforço. Quem faz é Deus. Mas o fato é que depois que eu me converti, se eu for contar as vezes que eu fiquei doente, ficou doente, fiquei.
Não estou dizendo que não fiquei. Mas não se compara. Eu fiquei um tempo sem emprego. E eu não posso dizer nem que era desempregado, porque desempregado é quem está procurando emprego. Eu disse, não, a empresa que eu montei vai acontecer, não vou nem procurar emprego. E fiquei um tempo passando por uma pressão. Estava sem plano de saúde. E eu percebi que minha confiança não precisava mais ser no plano de saúde. Porque 1 ano e 11 meses, eu vou dizer 11 meses, porque agora está fugindo a data aqui, 11 meses. E minhas filhas continuaram bem. Aleluia. E antes era uma fé naquele plano de saúde. Confia no teu plano de saúde, que nada te acontecerá. Não, confia no Senhor. Agora, se você tem disponibilidade financeira de fazer um plano de saúde, amém. Mas se não tem, confie em Deus. Aleluia. Então você pode confessar, Cristo levou. Cristo levou. Cristo levou. E você vai viver dias de saúde divina aqui na terra. Agora, a questão também é que existe um pacote. O pacote está andar em amor, perdoar. Mas isso é outra pregação, amém? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares, diga comigo, confessares. Eu continuo para lhe ajudar. Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia. Olhe um pouquinho aqui para mim. Essa palavra confissão, uma tradução literal é entrar de acordo, ou de acordo, melhor assim. Confissão, de acordo. Quando você confessa a palavra, você está entrando de acordo com a palavra, com o Deus da palavra, com o Deus que é a palavra. E o apóstolo Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Precisamos que você compreenda que quando você crê com o coração e falar com sua boca contra as circunstâncias, é importante que você esteja crendo, esteja meditando, que é o poder de Deus que faz. Porque senão nós corremos o risco de fazermos que nem eu já fiz no passado, acho que só eu, ninguém mais, que quando alguém estava doente com a dor de cabeça, eu ia orar e dizia, dor de cabeça saia em nome de Jesus. E quando eu descobria que era câncer, ou algo que os médicos diziam que não tinha cura, aí eu botava a mão, fazia uma careta, e um discurso, e uma força, até parecia que era a minha força que ia curar. Não, se é dor de cabeça ou se é câncer, o poder de Deus. Diga comigo, o poder de Deus. Então, o que é que eu faço quando eu creio no coração e falo com a boca? Eu descanso. Quem anda em fé, anda em descanso. Aleluia. Tem pessoas que estão se antecipando, ficando ansiosos de problemas que nem aconteceram ainda. E geram dentro de si gastrite, inflamação no estômago. Eu sei o que é isso, eu fui craque disso. Aos 18 anos eu estava com a gastrite crônica. Mas eu fui curado. Enquanto eu estava ouvindo a palavra. Eu não sei o que é que você está passando, mas eu sei o que Deus quer fazer. E Ele já falou para você o que Ele quer fazer. Agora eu pergunto, você quer? O primeiro convite que eu faço para você
é para que você tenha contato com essa dimensão espiritual, que não é na própria força. Como é que eu faço para ter contato, pastor? A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessar o quê? Aquilo que Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo. Quem confessa a Jesus como sendo Jesus o seu Senhor, neste momento, você se torna nova criatura. E assim, aquele que é nova criatura, como é assim quando você confessa? Nesta noite, quem vai confessar pela primeira vez Jesus como Senhor da sua vida? Entrando em contato com essa dimensão espiritual, nascendo de novo. Quem é você que está aqui? O coração já está borbulhando, e você não sabe se vai, se não vai. Eu te digo, venha. Basta você fazer um sinal com sua mão, e nós vamos orar com você. Estamos debaixo de uma palavra, que todos os cultos terão salvação. Não vai ser diferente hoje. Quem é você que está aqui, e nunca confessou Jesus como Senhor? Faz um sinal com tua mão, que nós vamos entrar em acordo com você. Vamos orar por você, e você receberá salvação. Terá contato com essa dimensão espiritual. Quem é você? No culto passado, domingo, né? Domingo? Foi quinta. Deus tratou comigo que do lado esquerdo tinha uma pessoa, e eu falei. E ninguém levantou a mão, pastor Abinés. Ninguém levantou. Mas depois de um tempo essa pessoa veio. Outros cultos, pessoas vieram depois. Não deixa, não perde essa oportunidade. Quem é você que deseja confessar Jesus como Senhor? Não precisa vir até aqui, faz só um sinal com tua mão. Nós vamos orar com você. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Venha. Aleluia. Como é seu nome? Amanda. Pode ficar de costas para eles. De costas mesmo. Deixa eu dar um abraço. Salvação. Se você está aí também que deseja confessar, levanta a tua mão também. Aleluia. 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 Olhe para mim, Amanda. Olhe vocês também aqui para mim. Quando eu estava ministrando a palavra, a Amanda estava botando os dois olhos assim. Dois olhos, e eu ministrando a palavra toda hora. E eu entendi o porquê. É porque Deus estava falando no teu coração, firmemente. E Ele tem uma promessa, que é crer com o coração e confessar Jesus como Senhor, será salvo. E a promessa dele se expande à nossa casa, à nossa família. Amém? Eu vou pedir que aquele casal... Cadê o casal de conselheiros? Por favor, venham aqui. Eu vou pedir que um casal possa lhe acompanhar até uma sala, para eles lhe explicarem o que é que aconteceu. Eles vão anotar seu nome, para que a gente possa entrar em contato depois. Mas essa foi a maior decisão da sua vida. Amém? Seja bem-vinda, família de Deus. Pode acompanhar aquele casal ali. Aleluia, aleluia. Fecha nos céus. Fecha nos céus. Aleluia. Aleluia. Se a fecha nos céus, quanto mais na terra. Aleluia. Se você está aqui com algum tipo de enfermidade, e ouvindo a palavra, fé foi gerada no teu coração, e você deseja receber a cura que Jesus já providenciou na cruz, faz o sinal com tua mão, que nós vamos orar por você, e você sairá daqui sem esta enfermidade. Pastor, como é que o senhor promete isso? Não foi eu, é a Bíblia. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Quem é você que está enfrentando alguma enfermidade e deseja receber sua cura? Faça sinal com sua mão, que nós vamos orar por você. Às vezes a pessoa fica, levanta, não levanta. Vamos fazer o seguinte, você não vai precisar vir até aqui à frente. Faz o sinal com a tua mão, nós vamos orar e você vai ser curado aí onde você está. Quem é você? A irmã ali? Amém. A irmã lá atrás? Amém. Vou pedir que a irmã aqui ao lado? Amém. Eu vou pedir que Rayane, por favor, dê as mãos a essa irmã de vermelho e preto aí, branco. Eu vou pedir que Rose dê a mão a essa irmã aqui de rosa.
Aleluia. Quem aí atrás crê no poder do Evangelho? Que está perto dessa senhora. Quem é que crê? Pronto. A esposa de Jadson. Eu estou confundindo? É só parecida? É ela mesma, né? Pronto. Dê a mão a ela aí. Deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia diz que iríamos impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Amém? Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Teve uma mulher que se aproximava de Jesus e ela falava consigo mesmo: se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Tocou e foi curada. Algo que sofria 12 anos. Fluxo de sangue, que tinha gasto todo o seu dinheiro. Eu não sei o que é que você tem gasto seu dinheiro, mas eu sei que Jesus vai manifestar a sua cura hoje. Ela tocou nas vestes e foi curada. Quanto mais se tocasse no corpo, diga comigo, no corpo. Essas pessoas que estão dando a mão para vocês, são pessoas que nasceram de novo, confessaram a Jesus como Senhor. Então elas são o corpo de Cristo. É o próprio Cristo tocando vocês, através delas. Então feche os olhos, aqueles que vão receber. E aqueles que vão orar, digam comigo: em nome de Jesus, toda enfermidade, saia dela agora. Abre os olhos. Não precisamos fazer esforço. Nem precisa. É descansando. É quase que a subida. É descansando. Sem esforço. Amém? Feche os olhos novamente. Agora quem está recebendo, diga assim: eu recebo, em nome de Jesus, a minha cura. Uau! Abre os olhos. Veja se é algo que vocês estavam sentindo e se já foi embora, ou se era algum tipo de nódulo, alguma coisa assim, e foi embora. Algum de vocês já dá para perceber que foi embora? Faz o sinal. Não dá? Pronto. Dá para perceber que foi embora algum de vocês? Pronto. Então vocês podem fazer os exames e depois dê uns testemunhos aqui, tá bom? O testemunho aqui. Eu tenho certeza que algo aconteceu. Amém? Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Eu vou passar a palavra para o pastor Abinésio.